Alguns especialistas já antecipam que, como as alterações do clima estão fora do nosso controle, os empresários que lidam com a agropecuária podem precisar ajustar a gestão dos próprios negócios para evitar prejuízos. Esse chamado freio de arrumação pode afetar, por exemplo, investimentos em novas tecnologias e contratação de mão de obra, mesmo contando com todos os incentivos concedidos ao setor pelo governo federal. Juliana, você concorda com essa previsão? Você acha que o agro pode até perder espaço dentro do PIB brasileiro que nós mostramos no bloco anterior? O que acho que pode acontecer, Maria, é que como a gente prevê um ano de 2024 com uma safra menor do que aquela safra que a gente viu em 2023, que foi uma safra recorde, assim, alguma coisa muito fora do que se esperava, inclusive. Então, como a gente não deve repetir aquele mesmo cenário agora em 2024, muito provavelmente o que acontece é que quando a gente olha o desdobramento desse agro dentro do PIB, a gente não vai ter os mesmos efeitos que nós tivemos no ano passado. Quando a gente pensa na participação do agro em específico, só ele, o produto final do agro dentro do PIB não é tão grande, mas ele se desdobra em outras cadeias produtivas, no geral para serviços. Isso faz com que a gente tenha uma participação maior, naturalmente um impacto muito maior. Se esse agro não cresce tanto, ele talvez não diminua em proporção com o PIB, mas o que vai acontecer é que ele vai trazer menos crescimento para outros setores. Isso faz com que o crescimento econômico nesse ano seja um tanto mais contido. Só para a gente ilustrar um pouco mais para o telespectador, quando você fala em desmembrar o agro, é porque tem o trabalho que vem antes da produção de sementes, por exemplo, né? Aí vem, de fato, a parte no campo e aí depois tem transporte da safra, tem a logística, tem a distribuição, tem as pessoas que vendem e tudo isso acaba entrando na conta do agro na definição do PIB, né? Isso mesmo. O que a gente vê é que, na verdade, esse agro, ele consegue se espalhar dentro da cadeia produtiva da economia como um todo. Então, a gente não está vendo só a soja, né? O saco de soja, de milho que foi vendido. A gente, na verdade, está vendo toda uma cadeia produtiva, um ecossistema ao redor dessa produção que acaba fazendo com que a economia brasileira cresça mais do que o próprio crescimento da safra em si, né? Vamos olhar aqui no quadro como é que as hortaliças e verduras estão sendo afetadas. Olha esse gráfico que interessante, né, Maria? Porque a gente vê que desde o começo do ano passado, a gente tem um comportamento bem diferente ao longo do tempo. Muito explicado justamente pela questão climática, né? A gente vê aqui nessa grande alta que a gente tem aqui de agosto, entre agosto e setembro, até mais ou menos o final do ano, a virada de estação, né? Uma primavera muito quente e muito diferente do que a gente está acostumado, que faz com que esses cultivos que são mais delicados, no caso das hortaliças, das verduras, fique muito prejudicado, né? É óbvio que a gente continua tendo produção, porque não significa que a gente perdeu toda a produção, mas como a nossa pequena produtora mencionou no começo do nosso programa, o que acontece é que a gente começa a ter perdas nesses pequenos produtores que acabam tendo um suporte para proteção um tanto menor. Isso faz com que as ofertas se reduzam e aí, naturalmente, os preços sobem. Para hortaliças, inclusive, os pequenos produtores são muito importantes, porque a produção, como é muito perecível, é muito delicado, a gente não consegue fazer grandes deslocamentos. Então, são esses produtores que muitas vezes são quase locais ou muito próximos das grandes cidades que acabam abastecendo. Se eles perdem a produção, a gente perde aí o alface em cima da mesa, né? E a gente também não importa alface, né? Pois é, esse é o tipo de pauta de produção que não dá para importar. Até dá, mas é super caro, tá? Não tem como. A logística para você conseguir importar um produto muito perecível, muito delicado, é extremamente elevada, o custo fica muito alto, não vale a pena. Então, a gente depende realmente desses produtores quando eles sofrem efeitos climáticos, e não só efeitos climáticos, né? Dificuldades de financiamento, então crédito mais difícil, enfim, todas as questões que aí permeiam o agro antes da produção e depois dela,
acabam fazendo com que a gente tenha esses impactos em preços. Você acha que agora, no começo do ano, o governo deveria tomar algumas atitudes para evitar que o agro produza menos em 24? O ideal seria que a gente, na verdade, criasse uma programação ao longo do tempo, né? Medidas assim muito pontuais para o agro, elas podem ajudar, né, mas não conseguem gerar grandes efeitos, porque hoje o grande problema do agro tem sido o clima, né? A questão climática é muito difícil e muito evidente para o resultado do agro. Difícil a gente olhar as questões que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia e não perceber que isso afeta diretamente esses produtores. Agora, o que a gente precisaria realmente pensar é como a gente desenvolve esse agro e como é que a gente cria condições desses pequenos produtores produzirem com mais eficiência. Qualidade eles já têm, mas é muito mais eficiência, com mais acesso eventualmente até a crédito, linhas que possibilitem que em momentos como esses eles consigam sobreviver para fazer novamente o plantio e retornar. É uma programação de longo prazo, não é um projeto pontual. A gente precisa olhar isso ao longo do tempo para melhorar a qualidade de produção deles.